Sabe, uma das grandes questões da história é como um pequeno grupo de seguidores conseguiu se transformar num movimento que literalmente mudou o mundo. E a resposta, ou pelo menos uma grande parte dela, está na forma como os primeiros cristãos viviam, em comunidade. Hoje a gente vai mergulhar nos segredos que faziam essa união ser tão forte. Para começar, vamos pensar num número que é impressionante. Imagina só, em um único dia, depois de um sermão do apóstolo Pedro, 3.000 pessoas decidiram fazer parte desse novo movimento. Não foi algo que cresceu aos pouquinhos, não. Foi uma verdadeira explosão. E aí, claro, vem a pergunta: como é que se organiza isso? Como uma comunidade que nasce assim, gigante, de uma hora para outra, consegue funcionar e, mais importante, se manter unida? Qual era, afinal, a cola que juntava toda essa gente? A boa notícia é que o livro de Atos nos dá um mapa bem claro. A gente vai seguir esse roteiro aqui, em 5 pontos, para entender a dinâmica que fez essa primeira igreja ser algo tão espetacular. Ok, nossa primeira parada é bem no coração dessa comunidade que acabava de nascer. Vamos dar uma olhada na descrição, que é como se fosse o DNA deles, a essência que acabou moldando tudo que eles faziam. Essa passagem é famosa por um motivo. Ela mostra 4 atividades que eram o ritmo diário da vida deles. Aprender o tempo todo, ter uma comunhão de verdade, adorar juntos e orar. Isso aqui não era só uma lista de eventos, sabe? Eram os pilares que sustentavam a vida deles. Agora, um detalhe importantíssimo: a ordem das coisas. A primeiríssima coisa que Lucas, o autor de Atos, destaca é a dedicação deles ao ensino dos apóstolos, a doutrina. E olha, essa escolha de palavras não foi por acaso. Para aquela igreja, a crença correta era a base de tudo. Era a raiz que alimentava a vida correta. Toda a vida em comunidade deles, o jeito como se tratavam, como dividiam as coisas, como adoravam, tudo isso nascia diretamente desse alicerce firme, que era o ensino apostólico. O ponto central é esse. A doutrina não era uma coisa teórica para ficar guardada num livro. Era, na prática, o manual de instruções que definia como eles iam viver a comunhão, a adoração, a oração. Era o que dava sentido a tudo. E essa crença que todo mundo compartilhava não ficou só no campo das ideias, não. Ela transbordou para um tipo de companheirismo radical. Algo que as pessoas daquela época nunca tinham visto. A palavra grega que eles usavam para isso é koinonia. Pensa nela não como uma simples amizade, mas como uma parceria de vida, um compromisso real de dividir tudo, das refeições aos bens materiais, como se fossem uma grande família. Isso não era só um ideal bonito, era o dia a dia deles. Era um compartilhamento totalmente voluntário e generoso para garantir que ninguém ali na comunidade passasse por necessidade. Era a fé se transformando em atitude concreta, visível para todo mundo. Mas atenção, é muito importante entender uma coisa. Esse jeito de viver em comunidade era bem diferente de outros modelos de devoção religiosa, como a vida monástica, que surgiu bem depois. A vida deles não era uma fuga do mundo, sabe? Muito pelo contrário. Era uma vida transformada, vivida de propósito dentro da sociedade. Eles não estavam fugindo dos problemas. Na verdade, eles estavam mostrando um novo jeito de viver bem no meio de todos eles. Claro que uma vida comunitária tão intensa assim precisava de combustível. E essa energia toda vinha de uma vida de adoração que era super vibrante e, o mais importante, equilibrada. Eles viviam basicamente um ritmo duplo de adoração. Conseguiam juntar a grandiosidade das reuniões públicas lá no templo com a intimidade dos encontros nas casas. Era o melhor dos dois mundos, o público e o pessoal. Lá no templo, eles se conectavam com a própria história, com as orações mais formais, mais solenes. Mas em casa o clima era outro. Era marcado por alegria, simplicidade e pela partilha de refeições, que é onde acontecia o famoso partir do pão. E esse partir do pão não era um ritual feito só de vez em quando, em ocasiões especiais, não. Fazia parte do cotidiano, estava integrado nas refeições. Era um jeito de transformar um ato comum num lembrete constante e alegre da fé que unia todo mundo. Tá, então, qual foi o resultado de tudo isso? Qual o impacto que essa vida comunitária tão intensa, baseada em aprender, compartilhar, adorar, qual o impacto que ela teve no mundo ao redor? O resultado é meio paradoxal, mas muito poderoso. Essa vida tão focada para dentro gerou um impacto gigantesco para fora. Eles ganharam o respeito e a simpatia das pessoas. E a comunidade, bom, ela simplesmente não parava de crescer. No fundo, o jeito como eles viviam juntos era a mensagem mais poderosa que eles tinham. O testemunho deles não estava só no que eles falavam, mas na qualidade daquela comunidade,
que era algo que atraía as pessoas. E essa história toda deixa uma pergunta no ar pra gente hoje. Quais são os ingredientes que realmente unem uma comunidade? O que transforma um simples grupo de pessoas em algo que pode, de fato, ser uma força de mudança no mundo? Fica aí a reflexão.